revolta, sentir sem maldade, conhecer sem desprezar, cooperar sem desajustar, melhorar sem exigir, perseverar no melhor sem esmorecer, silenciar sem desajudar, servir sem escravizar, ensinar sem ferir, viver buscando a luz sem aflição do fim, progredir constantemente sem deixar de ser sim. Autor André Luiz, Espírito. E com esta mensagem, nós saudamos a todos os companheiros e as companheiras que estão aqui presentes nesta noite, a Sala Francisco Cândido Xavier, rogando ao Pai Celestial e a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual deste trabalho, para que nesta noite possa nos envolver na psicosfera de estudo, onde nós estamos imbuídos do aprendizado, da reflexão, da meditação, que será oferecida pela nossa querida irmã, onde nesta noite irá nos abrilhantar com o tema Perdão das Ofensas. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de todos os amigos espirituais, ilumine a mente e o coração da nossa expositora da noite de hoje. E assim, Senhor, damos aberto o trabalho desta noite de hoje, onde a gente pode estar presente em espírito, em pensamento e em vontade desse aprendizado. Jesus te ilumine, querida irmã, e você tem até às 20 horas e 35 minutos, até 40 minutos, para fazer a sua exposição. Nossa querida Eliana Aquino. Seja bem-vinda mais uma vez. É a segunda vez, não sei se teve mais vezes, mas eu já tive a participação de estar nessa sala com você essa segunda vez. Que Deus te ilumine, força, coragem e seja bem-vinda para mais uma noite de exposição de espírito doutrinário. Vamos lá. Com você. Se eu esquecer do relógio, o senhor amoravelmente me lembre. Faltam 5 minutos, faltam 10 minutos. O senhor que você está falando é o Mestre Jesus ou quem? Quem será que você está... Não a é, senhora está falando com quem? Que eu estou lhe chamando pelo nome. Você está me chamando de senhor? Já entendi a mensagem, amado mestre. Então, querido Agenor, se eu passar do horário, por favor. Não, quando se aproximar o horário, me sinalize. Faltam 5 minutos, faltam 10. Eu faço assim, ó. Aí você raça. É certo. Nosso código. Pronto, que Deus nos abençoe. Vai lá, minha querida. A nós todos. Que seja Jesus nos auxilie nessa conversa que teremos hoje. Muito obrigada, Agenor, pela acolhida. Gratidão a todos vocês pelo carinho, pela luz da amizade que é oferecida, porque quando convidamos alguém para a nossa casa, é porque queremos bem, é porque temos amizade. E como este sentimento, ele precisa ser semeado no mundo. Porque Jesus, quando esteve conosco, eita lelê, veio nos trazer isso, a flor da amizade, a flor do seu carinho, o desejo que nós pudéssemos absorver da sua mensagem, porque amigo que é amigo compartilha o que é bom, amigo que é amigo livra os pés do outro do abismo, através das orientações, através das palavras,
através, muitas vezes, de atitudes. E o Cristo veio ter conosco com este sentimento de amizade, de irmão querido, para justamente orientar a nossa caminhada na Terra. Pena que muitos de nós não conseguimos ainda entender a sua mensagem, nem compreender o seu papel. Muitas vezes vamos querendo colocar o Mestre Jesus num lugar que não é o dele. Muitas vezes vamos dando ao Mestre Jesus atribuições que não lhes pertencem e vamos querendo que ele faça aquilo que ele não se comprometeu a fazer. E vamos querendo materializar as ações, as atitudes de Jesus de maneira equivocada, trazendo para o âmbito material do nosso jogo de interesse, aonde nós queremos, de alguma sorte, levar vantagens. E é o que estamos vendo muitas vezes no nosso planeta, dentro do campo das religiões. As lições do Mestre Jesus, retalelê, ficando esquecidas, ficando à parte, ou sendo pregadas sem o compromisso, porque o ensinamento do Mestre é para que nós estudemos, é para que nós conversemos e, acima de tudo, para trazermos para o coração e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Porque lições do Evangelho sem prática não têm nenhum valor, porque ela não consegue florir, ela não consegue tocar a alma do outro para que a mudança aconteça. E podemos fazer o discurso que for, o nosso discurso poderá chegar ao outro, mas não nos salvará, porque cada um de nós, retalelê, teremos que dar conta, sim, da nossa administração, do que estamos fazendo nesta trilha que é viver. Por isso, as bem-aventuranças, por isso, a pregação de Jesus para todos, para que nenhum de nós pudéssemos dizer eu não sabia, eu não conhecia, eu não ouvi, porque depois do Sermão da Montanha, o bem ficou mais claro no mundo. As atitudes que nós devemos ter uns para com os outros também ficou mais clara no mundo. Ninguém hoje pode dizer que não sabe o que é o bem, dizer que não sabe o que é o amor, dizer que não sabe qual o seu papel no mundo. Nós podemos até fechar os olhos, dizer que não é conosco, fazer de conta que não vemos ou ouvimos, mas fato é que chegou o nosso conhecimento e todos os dias chega. Sabe por quê? Porque existe a reencarnação e nas idas e vindas, espíritos reencarnam em diversos lugares. Não precisam reencarnar dentro desta ou daquela religião, mas reencarnam nesta ou naquela profissão, mas com um sentimento positivo, um sentimento de aplicação do bem, um sentimento de desenvolvimento das virtudes. E é assim que o sentimento de amor, de esperança, de caridade, de perdão, o sentimento do bem, ele se espalha, porque espíritos compromissados reencarnam para dizer sempre, para relembrar sempre, olha, há uma lição que pode ser vivida, há um caminho para que o mundo se recupere, há ainda tempo para que nós refaçamos a nossa estrada e reconstruamos, etalelê, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Por isso, Jesus subiu a montanha e falou de bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também receberão misericórdia. E é um dos capítulos mais bonitos, um dos capítulos mais importantes do Evangelho, que é o capítulo 10. O capítulo que fala do perdão das ofensas. Este sentimento, esta virtude,
que precisa ser desenvolvida, que precisa ser aplicada. Este sentimento que deve, etalelê, modificar a face do mundo quando nós compreendermos de fato o que significa perdoar. Porque no nosso estado ainda de ignorância, nós dizemos, perdoar? Eu perdoar? Eu não sou bobo? Como deixar para lá o que alguém me fez? Ah, mas falar em perdão é muito fácil. Quero ver fazer. Perdoar desse jeito é talelê só para Jesus. E nós vamos, assim, nesse estado de desconhecimento das coisas que são boas, que fazem bem ao espírito, nós vamos fugindo a esse encontro com o perdão, porque achamos que perdoar é fazer com que o outro continue impune, é fazer com que o outro continue errando, é fazer com que o outro não sinta sobre si o peso do mal que provocou. E nós vamos vendo o retrato do mundo. Como é que está o nosso planeta hoje? Meus leleis lindos, meus irmãos queridos, o mundo hoje sofre, o mundo hoje estertora. Há uma grande ferida aberta no coração da humanidade. E o que nós temos presenciado, o que nós temos visto, se não um estado crescente de desamor e violência, aonde ninguém quer compreender ninguém, porque achamos que não podemos deixar nada para lá, não podemos esquecer nada, não podemos relevar nada. E nós estamos vendo um mundo sofrido. Costumo dizer que nós vivenciamos no nosso país um período de ódio muito grande, aonde as criaturas não conseguiam dialogar, conversar, aonde os amigos se desconheceram, aonde os espíritas se agrediram verbalmente. Eita, lelê, tempos difíceis de desamor. E agora, nós estamos sendo chamados a praticar o exercício do amor, ao exercício da misericórdia, porque estamos vivenciando um drama onde toda a nação precisa se movimentar, se unir para socorrer-se uns aos outros. Porque a dor que bate lá, um dia poderá bater em qualquer lugar. E nesta hora, é preciso misericórdia, é preciso amor, é preciso perdão. Porque perdão não é só para as situações onde alguém nos ofende. O perdão é uma árvore grandiosa, com várias raízes, e raízes profundas. E nessas raízes, nós vamos encontrando diversas virtudes que devem ser aplicadas até atingirmos o ponto crucial, maior, do perdão incondicional. Mas para isso, nós precisamos de compreensão. A compreensão está ligada ao perdão? Etalelé que sim. E nós estamos precisando compreender muito o outro. Compreender a nós mesmos para melhor compreender o outro. Entendermos que se não desenvolvermos essas virtudes, a vida, cada vez mais, através dos acontecimentos, vai nos constrangendo a perceber que este caminho que estamos de desamor, de indiferença,
de isso é lá contigo, das mãos lavadas, este caminho só nos trará dor e sofrimento. É preciso perdoar. E perdoar significa desarmar-se para entender o que acontece no mundo e olhar com olhos mais suaves, para que não sejamos tão críticos, tão cobradores, tão exigentes. Para que, como Jesus nos ensinou, nos coloquemos no lugar do outro e não nos vangloriemos pelo mal que chega a A, B ou C, mas que aprendamos a orar e a rogar misericórdia, porque a minha mãezinha dizia, eita lelê, que a língua fala coisas que o corpo não aguenta. E nós vamos assim, sem pensar. E a musiquinha, ela diz para nós o quê? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quando nós não refletimos nas nossas atitudes, no nosso comportamento, o corpo padece. E nós ainda vamos dizendo, é Deus que está fazendo tudo isso acontecer na terra. Isso é vontade de Deus para que as coisas se cumpram? Será que é assim? Será que é vontade de Deus ver os filhos em sofrimento? Será? Ou toda a dor que nós passamos é algo que nós vamos atraindo porque nos falta amor? Aí nós vamos vendo as guerras, fome, porque nós estamos deixando de cumprir o nosso dever, que é vivermos bem em sociedade. E para vivermos bem em sociedade, é preciso tolerância, é preciso renúncia. E olha que nós não estamos nem falando do perdão no sentido de uma pessoa para a outra, estamos começando falando de humanidade, porque nós estamos odiando até quem a gente não conhece. Nessa moda de que tudo eu cancelo, de que tudo eu bloqueio, de que tudo eu tenho que dar uma opinião, e uma opinião que às vezes é sempre negativa, é sempre para desmerecer, é sempre para desfazer. Nesta hora nós estamos duelando, nós estamos criando litígios com pessoas que nós sequer conhecemos nessa existência. Vamos gerando conflitos. E, às vezes, quando nós não postamos, nós utilizamos o pensamento e vamos gerando problemas desnecessários, vamos guerreando com pessoas que não pensam como nós, porque nós esquecemos o caminho do respeito, o caminho do entendimento. O perdão está sendo necessário para acalmar o mundo. E o mundo somos nós. Principalmente, etalelé, àqueles que abraçam, seja a religião que for, sobre estes, desce uma responsabilidade maior, um compromisso maior. Porque quando não somos aqueles que levamos a palavra de orientação, somos aqueles que trabalhamos numa instituição em nome do Cristo, em nome da boa espiritualidade, em nome de Deus, em nome dos anjos, em nome dos espíritos, em nome dos orixás, seja qual for a denominação religiosa, quando nós abraçamos, nós trabalhamos em nome de Deus, trabalhamos para promover a luz e o bem. E se nós somos esses agentes, precisamos trabalhar os nossos sentimentos para que não sejamos tão sensíveis, para que não levemos uma vida cantando aquela musiquinha, né? O meu coração é um copo até aqui de mágoa e qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Então, nós vamos caminhando assim, ressentidos,
magoados. E qualquer coisa, olha, um espírito está trocando de mal com o outro. Já pensou? Numa mesma mediúnica, indiferentes, qual a produtividade deste trabalho? Num trabalho de passe, numa atividade doutrinária, não se dirigem mais intimamente àqueles queis que vai balançando. Falamos da nossa casa, né, porque somos espíritas, mas em outras também ocorrem. Então, perdão não é só para que a gente olhe lá fora e diga, olha como é que está. Está difícil, sim. Mas olhemos dentro de nós e nos perguntemos, estou harmonizado? Estou harmonizada? Realmente tenho trabalhado essa virtude em mim? Como pulsa o meu coração ao lembrar disto ou daquilo? Porque perdoar não é esquecer. Até mesmo porque a vida, ela forma uma história a ser contada. E fatos que ocorrem na nossa trajetória não são esquecidos. Eles servem para serem o quê? Exemplos de vivência, de experiências que nós tivemos. Basta olharmos o nosso querido Emmanuel, como ele traz no livro Há 2000 anos, a sua experiência de vida e os pontos aonde ele se equivocou e a quem ele foi ferido, como também ele feriu. Ele não esqueceu, mas ele perdoou. Tanto perdoou que ele trouxe a história para mostrar para nós como é que se faz para aproveitar o tempo. Então, nós precisamos lembrar das coisas que nos ocorreram. E o perdão, ele está sacramentado justamente quando nós lembramos. E aquela vivência nos ensina. E aquela vivência é escola para outro que se aproxima de nós e nós narramos. Mas, ao narrarmos, já não há um pulsar forte do cardíaco, já não sentimos a adrenalina, a circulação agitada. A nossa voz, ela já não se altera para que nós contemos como se estivesse acontecendo naquele momento. Olha como tudo se transforma, como tudo se modifica, quando nós entendemos o valor das coisas na nossa existência. Quando nós compreendemos a razão de estarmos aqui. Mas nós estamos aqui para desenvolvermos o trabalho dentro da doutrina espírita, estamos aqui para progredirmos, estamos aqui para ensinar aos outros, sim. Mas estamos aqui fundamentalmente para nos transformarmos internamente, lá, no âmago do ser. Transformação, mudança de caráter. Porque não adianta fazermos tantas coisas belas, construirmos uma obra maravilhosa em torno de nós, e quando a vida chegar e nos pedir um teste, nós fracassarmos diante do teste, porque vamos dar vida ao homem velho e vamos agir de maneira a desejar. Tem uma historinha lá no livro Jesus no Lar, sim, que aquele homem era tido quase como um santo e que todas as pessoas, até as crianças, o reverenciavam nas ruas. E lá um dia, para ser testado, se utilizam de um jovem que acaba contando, fazendo digamos assim, uma fofoca sobre este homem. E a historinha no Jesus no Lar diz que, embora a expressão da verdade, aquela criatura foi maledicente, levando
uma história adiante para outras pessoas. Mas tudo isso estava acontecendo para ver o aprendizado daquele homem tão santo, tão reverenciado, que foram interceder por ele junto ao Altíssimo, para que ele alcançasse as hostes mais altas. Então veio esse teste. E diante desse teste, quando este homem viu que a maledicência chegou até ele e que tinham compreendido ele mal, a santidade dele desapareceu. Porque ele agiu no mesmo diapasão daquela criatura que tinha gerado todo o conflito. Então ele se dirigiu à criatura de maneira raivosa e falou aquilo que ele achava que era necessário. Ele estava errado? Não, ele estava se defendendo. Mas a forma com que ele fez foi completamente errada, porque não casava com aquilo que ele pregava, com o homem que ele dizia ser, com as virtudes que ele demonstrava já ter alcançado. E naquele momento, a sua máscara caiu e ele perdeu a condição de subir, de se elevar nas hostes. E aí o anjo vem mostrando que ele precisava ainda fazer toda uma caminhada para se aprimorar. Assim somos nós na caminhada da vida. Não adianta dizer eu já sou capaz disso ou falarmos na aparência. A vida, ela vai nos trazer os testes, porque os testes é aonde nós vamos dar prova de fato se estamos aptos, se entendemos a mensagem do Cristo, se trabalhamos o nosso eu e se temos condições de seguir adiante. Se não passarmos no teste, etalelê, necessário repetir a lição 1000 vezes se necessário for. E nós, espíritas, estamos precisando dessa solidez. Estamos precisando pisar firme no chão da realidade espírita, de tudo que os espíritos nos trazem e do nosso compromisso com a nossa existência, com a nossa reencarnação. Porque falamos de perdão, é necessário dar prova de que se perdoa. O Mestre Jesus não traria algo impossível de ser revivido. E precisamos entender algo, que perdoar não isenta o outro de responder sobre o seu erro. Quando nós perdoamos, nós assinamos um contrato de não andarmos por aí carregando pesos alheios, de não vibrarmos na mesma sintonia que o outro, de compreendermos também que somos seres falíveis e que muitas vezes nos equivocamos e que diante de muitos litígios, muitas vezes a falha está em nós e não no outro. Então, perdoar é deixar que cada um siga o seu caminho. Sabe aquela coisa que Jesus disse? Quando chegardes a uma casa ou a uma cidade, a ela dê a tua paz. E etalelê, se aquela casa, se aquela cidade não for digna da tua paz, saia e dela sacuda o pó das sandálias. Esse sacudir o pó das sandálias, ele quer dizer para nós, saia leve, saia livre, saia com a certeza de que você fez o melhor, saia sem mágoas, sem ressentimentos. E muitas vezes essa casa e essa cidade é o outro. E nós não entendemos que às vezes nós precisamos partir. Se não há mais, não é? O entendimento, às vezes é necessário partir, mas é preciso partir com amor. É necessário partir sacudindo o pó da sandália e seguir adiante, sem mágoa, sem ressentimentos, deixando a cada um segundo as suas obras.
sem levar lembranças negativas, apenas seguindo o seu caminho e deixando que o outro siga. E quando nós não perdoamos, nós ficamos atados, acorrentados. É como tomar um veneno e desejar que o outro desencarne. E aí nós vamos vendo que enquanto nós não entendermos que o perdão está na caridade, há o perdão na caridade? Sim, porque até para servir é preciso que você saiba perdoar. Para que isso? Para que nós não cobremos do outro retribuição, gratidão. E quando essa retribuição não chegar, nós não nos arvoremos a dizer, tá vendo aí, ó, quem é? Eu faço tanto, ó, cadê o reconhecimento? Eu que não vou fazer mais nada para ninguém, que eu não estou aqui para isso. Ora, falta perdão. Quando o perdão entra, a gente entende que fez porque quis, fez porque todos merecem receber o bem. E fazer sem pedir nada em troca, sem querer que o outro mude a sua essência, ou que de uma hora para outra deixe de ser o que é para nos agradar. Nós estamos apenas servindo, fazendo o nosso papel de bom cristão. Então é preciso saber perdoar para entender o degrau em que o outro se coloca. Quando o perdão não se faz presente, nós vamos servindo na vida pela metade e sempre querendo que alguma coisa aconteça de acordo com aquilo que nós estabelecemos. Perdoar, como Pedro soube perdoar. Perdoar como Estevão, que foi apedrejado, que morreu apedrejado, soube perdoar. E nós vamos encontrar lá, naquele livro, Quando Voltar a Primavera, de Amélia Rodrigues, aquela passagem tão linda, aonde Pedro, na casa do caminho, entra aquela criatura chagada e arroja-se aos pés de Pedro. E quando Pedro olha nos olhos daquela criatura, daquele homem, ele reconhece, ele vê e lembra que aquele homem foi a criatura que apedrejou o seu irmão até o desencarne. E, no entanto, aquele homem segura as pernas de Pedro e disse, vim aqui porque só tu podes me ajudar. Já perdi a família, já perdi tudo que tinha. Nunca mais soube o que é paz em minha vida. E vim aqui buscar a clemência. Porque me disseram que aqui eu encontraria o perdão. E Pedro, nesta hora, vê Estevão se aproximar. E Estevão sinaliza para que a caridade fosse feita àquele homem. E que cena magnífica. Pedro, à frente, com as mãos estendidas sobre aquele homem, e Estevão, envolvendo Pedro nos fluidos salutares. E Pedro estende as mãos e aplica a energia sobre aquela criatura que se debate e estertora-se no chão. E ali ele aplica o passe magnético e aquele homem se vê livre da lepra. E ali Pedro carrega aquele homem, coloca numa enxerga, numa cama antiga. E ali a historinha fala sobre o perdão. O perdão que Estevão e Pedro dão àquele homem, porque, na verdade, aquele homem era um necessitado. Era um pobre coitado que serviu à vontade de um sistema e, obedecendo a uma lei, fez o que fez. E depois daquele dia, ele se tornou infeliz porque ele perdeu tudo. E quando nós trazemos essa lição para a nossa realidade, nós vamos ver que quando nós ferimos pessoas,
Nós somos tão necessitados, nós somos doentes, nós somos carentes, bradando, gritando por amor, que não sabemos pedir e vamos ofendendo pessoas. Do mesmo jeito, aqueles que ofendem também são carentes, são seres necessitados, muitas vezes infelizes, debatendo-se em crises existenciais, porque todo aquele que erra, todo aquele que promove uma dor na vida de alguém está em desequilíbrio espiritual, está doente. Por isso a agressividade, que não pode encontrar força em nenhum de nós, ou não deveria encontrar, porque na realidade encontra. Criaturas essas que muitas vezes, pelo seu desequilíbrio, pela sua desestruturação, se tornam também abraçadas por determinados espíritos que reforçam mais ainda aquela índole negativa. Ninguém reencarna para dar errado. Ninguém reencarna para ferir, para ofender, para praticar conflitos, nem crimes hediondos. E a espiritualidade se entristece, o anjo guardião se entristece quando um protegido se desvia do caminho. Por isso que o Evangelho tem lá a caridade para com os criminosos, para que nós aprendamos a exercer misericórdia, a exercer perdão. E é preciso entendermos também que se estamos aqui reencarnados, é porque em algum lugar da nossa caminhada nós também violamos a lei. Por isso estamos precisando reparar. Só que a gente vem para esse reparo e chega aqui, nós nos sentimos muito, sabe, senhores, nos sentimos muito acima do bem e do mal, com ou sem religião. Nos achamos tão certos, tão corretos, que não fazemos autoavaliação, que não repensamos no nosso comportamento, no nosso pensamento, no que é que nós estamos abraçando, principalmente se nós já tivermos 1000 anos de doutrina espírita. Eita, lelê, aí é que a gente não reconhece que escorregou, que errou e que falhou. Se formos palestrantes ainda, vixe. E se formos dirigentes de casas espíritas, aí é que a gente não reconhece. E a vida está aqui para que a gente caminhe. E a gente abaixe a cabeça para os ensinamentos do Mestre Jesus, para que eles ganhem vida e nós possamos vestir esta roupagem nova, para tirarmos essa roupa tão apertada que vai nos asfixiando dia a dia, e nós vamos promovendo o quê? Cada vez mais destemperos. E quando nós não compreendemos essa trilha que o perdão nos mostra, nós vamos ficando indiferentes, espíritas indiferentes. E nós começamos a olhar tudo com um olhar muito técnico e vamos dizendo que tudo tem uma razão de ser, que tudo é a lei se processando, que se estão passando é porque estão merecendo. Por certo, erraram muito. E nós vamos assim. E a doutrina espírita, ela não veio desvendar os mistérios para nós, para que nós nos tornássemos insensíveis. Veio para que compreendemos mais tecnicamente as coisas, nós pudéssemos nos tornar criaturas mais maleáveis, mais flexíveis, mais amorosas, mais indulgentes, mais caridosas, mais fraternas, mais solidárias, como Jesus foi. Como Jesus foi, que aprendeu a convidar, ou nos ensinou a convidar os pobres e os estropiados. E pobres e estropiados nem sempre são aqueles que estão na sarjeta, não. São, às vezes, as pessoas problemas em nossas vidas.
o núcleo familiar, que muitas vezes precisa de indulgência e de perdão e que nós não queremos dar. Familiares que reencarnam ali, cada um com a sua história, com a sua luta, e que esse perdão é preciso ser ajustado, reajustado e aplicado para que se desenvolva a lei da tolerância, até chegarmos à lei do amor, lei de tolerância, lei de compreensão, de paciência. Tudo isso é perdão. Até chegarmos à questão do amor. É preciso que nós aprendamos a sentir o que vai no outro, para que o estudo não nos faça caminhar com as citações e eu com isso. Isso é lá contigo. Porque muitas vezes nós vamos ouvindo os espíritas dizerem: eu não estou aqui para sentir a dor de ninguém. A dor é dele. Ora, a dor é dele. Mas e quando a dor for minha? Que atitude eu quero que se tenha? E a gente diz: a dor é dele, não estou aqui para sentir a dor de ninguém, não. Basta a dor que Deus já me deu. Será que é isso que a gente aprende com o Evangelho? Por isso nós estamos precisando de Evangelho, Evangelho e Evangelho. Por isso amo as casas que buscam conversar com os seus sobre Evangelho. Porque Jesus está precisando ser trazido de volta para a nossa vida. Esse Evangelho que o Espírito de Verdade disse a Kardec, quando o Evangelho ficou pronto, eis que os andaimes podem ser retirados do edifício. E agora podemos contemplar o horizonte. Ou seja, o Evangelho do Cristo sustenta essa doutrina de amor. Sem este Evangelho, sem esse perdão, sem essa coisa de, sabe? Sem perdão, sem indulgência, nós não avançaremos enquanto seres humanos. Nós teremos conhecimento, mas mudança real nós só teremos ao compreendermos as mensagens libertadoras do Cristo, porque são elas que nos ensinam a transitar no mundo, a abraçar todas as pessoas, a não fazermos acepção de nenhuma delas. E quando nós somos preconceituosos, quando nós discriminamos, estamos faltando também com essa lei de perdão. Porque, volto a dizer, perdão é compreensão. Então, nós precisamos pegar este perdão para entendê-lo e perceber que em todos os pontos de nossa vida ele está. Até mesmo a aplicação desse auto-perdão para que nós sejamos mais flexíveis, para que nós andemos mais leves, para que nós não sejamos cheios de rigor, sabe? Esse rigor que o Evangelho diz que afasta. Mas nós precisamos ter a flexibilidade de um Allan Kardec, a bondade de um Allan Kardec, uma preocupação igual a que ele tinha com os seus semelhantes. Então, nós temos muito a aprender. Por isso, Jesus disse, perdoar 7 vezes? Não, aumente isto aí. 70 vezes, 7 vezes, etalelê. Ah, é impossível? Não é impossível. Quando nós descobrimos qual é o remédio que nos cura, nós buscamos tomar? Sim. Porque nós acreditamos que o remédio cura. Quando nós não acreditamos que o remédio cura, nós deixamos de tomar, adoecemos. Não é desse jeito? Quantas pessoas não acreditaram que a vacina da Covid protegia? E quanta gente disse, não vou tomar? E quanta gente nós conhecemos que disseram isso e foram embora? Que não acreditaram que o remédio curava? A mesma coisa.
É o remédio contido no Evangelho. É o remédio contido no perdão, que nós insistimos e nós resistimos, e não tomarmos. Porque não acreditamos na força que o perdão tem. O perdão, ele abre caminhos. Às vezes, tem uma coisa ali que você quer muito. Mas essa coisa tem que chegar até você. Mas até essa coisa chegar, vem uma situação aqui no meio do caminho. E essa situação é para você perdoar. Se você perdoa, o que você quer se aproxima. Se você não perdoa, aquilo se afasta. E pode ser que nessa encarnação você não tenha mais. Falo isso por conta de um livro da literatura espírita que narra uma história assim, de um drama de família, onde o rapaz se enamora de uma jovem e o pai não aceita. E esse jovem vai pedir a menina em casamento. E ali a espiritualidade diz, se ele aceitar o pedido de casamento do rapaz, ele resolve uma situação de vidas e vidas passadas que vem se arrastando numa trilha de ódio. E se ele negar, ele vai complicar isso mais e mais e mais. Porque daí vai desencadear outras tantas situações. Ou seja, nós temos escolhas em nossas mãos e é a nossa vontade. A nossa vontade, ela não é um ser à parte. Não é uma outra pessoa. A vontade, ela é comandada por nós espíritos. E muitas vezes nós dizemos, eu até queria, mas a minha vontade não consigo, não dá. É mais forte do que eu. Nós estamos dando força a um outro ser dentro de nós? Se nós somos os senhores, os gestores dos nossos sentimentos, de tudo que nós promovemos, como é que algo pode ser mais forte do que nós? Então, nós vamos assim, fugindo dessas responsabilidades e sempre buscando, é a minha natureza. Mas quem comanda a minha natureza sou eu. E se eu sou impaciente, e eu sou dona dessa natureza impaciente, e tenho consciência disso, retalelê. Então, eu preciso começar a trabalhar a paciência. Se eu não aprendi ainda a perdoar, que eu me aprofunde cada vez mais no prejuízo que traz o não perdoar. Como nós adoecemos, como nós sofremos, como nós criamos pesadelos e ficamos numa obsessão de encarnado para encarnado, quando nós não perdoamos. Corremos tanto de medo da obsessão e vivemos muitas vezes imantados, como que plugados uns aos outros, porque quando nós temos uma mágoa, um ressentimento, algo mal resolvido dentro de nós, seja por quem está próximo, seja por uma situação, seja por A, por B ou C, aquela lembrança está ali, E anda e vira, assoma a nossa mente. E anda e vira, nós vamos remoendo aquilo. Como um baú, que uma hora se abre e tudo que está envelhecido lá dentro sai. Depois nós fechamos o baú e levamos 10, 20, 30, tantos anos arrastando este baú conosco, e muitas vezes é o peso desse baú que nos adoece, nos leva para o plano espiritual, e lá ainda, no plano espiritual, o que está guardado neste baú, chamado consciência, ainda aflora para nos levar sofrimento ainda no mundo espiritual. Olha quanto é importante nós falarmos sobre perdão, falarmos sobre as consequências, sobre os prejuízos, para que nós aprendamos a olhar o mundo e os acontecimentos com outro olhar. Nós estamos precisando, além de orar mais, vivenciarmos mais o bem, o perdão, o amor, a compreensão. Esses outros sentimentos que estão, caminhando juntinho com o perdão. Para quê?
para que as coisas atenuem mais, porque nós não sabemos o que ainda virá sobre a face da terra. E nós vamos, eu sempre repito isso, nós vamos dizer, é a transição, é a transição, é a transição. Vamos parar de culpar a transição. A transição ela vai ter o processo dela natural. Eu sempre digo isso em todas as palestras. Mas não existe determinismo. Existe para todos nós livre-arbítrio. Então, nós, muitas vezes, criamos perturbações para o globo, não só com as nossas atitudes, mas também com os nossos pensamentos que geram miasmas e que provocam nuvens densas e que promovem sofrimento para a terra. Não nos enganemos. Todas essas guerras, todas essas né, malquerência, como diria minha mãezinha, tudo isso volta para nós. Então, é preciso que, mesmo em pequeno grupo, nós aprendamos o caminho da serenidade, o caminho da amizade, o caminho da compreensão, o caminho do amor, o caminho do perdão. E o nosso horário está chegando. Eu gostaria de fechar com uma mensagem sobre perdão, que está contida no nosso livro Sob a Luz do Perdão. E o marcador do livro, ele tem uma mensagem que diz: quando não perdoo, torno-me escravo do sentimento que cultivo e a todo momento sou levado ao pelourinho pelo meu feitor, o pensamento. E sofro o castigo, não da falta da água ou do pão, mas o da tortura moral que sobre mim se abate em forma de ressentimentos e mágoas. Quando não perdoo, as feridas abertas na alma desenvolvem enfermidades que custam a sarar e corro o risco de perecer no canavial do desamor, pois não há coração que suporte o lapear constante do chicote chamado desejo de vingança. Quando não perdoo, descubro que já não sou vítima, e sim algoz de mim mesmo, e me deprimo na senzala dos meus pensamentos desairosos. Quando não perdoo, acorrento-me ao amor próprio exacerbado, chamado de orgulho, e sinto-me o senhor do engenho da perfeição na casa grande do meu egoísmo, hospedando a cólera e a vaidade, adiando o encontro com a luz que alforria o amor. Quando eu perdoo, assino a lei áurea na minha consciência e liberto-me da escravidão dos sentimentos para encontrar a paz nas palavras do Mestre. O amor cobre a multidão dos pecados e passo a ter felicidade vivendo sob a luz do perdão. Eita lelê. Que Deus nos abençoe. O manto da Virgem Santíssima nos cubra, nos encha de amor, de caridade e perdão, para que encontremos forças para cumprirmos aquilo que viemos fazer nesta terra. Gratidão. Mão fôlego, eita lelê. Excelente, viu? Excelente, viu, Eliana? Muito boa reflexão. Eu acredito que hoje, ouvindo essa palestra e com o evangelho aqui do lado, aí quando você falou, né, relembrando que Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar ao nosso irmão. Aí eu estava aqui com a caneta e papel, usei a matemática dentro de uma frase que tem aqui o Evangelho. O Evangelho diz: porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Aí eu estava aqui, eu lhe ouvindo, eu acho que dentro da intuição, multipliquei esse 7 vezes 70, a gente acha 490. 490 ofensas.
Então tem que ser proporcionado essas ofensas com o quê? 490, indulgência, caridade, ser caridosos, 490 generosos, 490 misericordiosos. Aí eu digo, para que seja proporcional e a gente termina saindo ganhando. Se aprender, né? Como você disse, utilizar a nossa decisão de escolha. Porque hoje o perdão, a psicologia e a ciência, de um modo geral, ela está nos informando que o perdão é necessário. Por quê? Porque vai nos aliviar do sentimento negativo, do estresse que nós vamos carregar. Então, se nós vamos carregar esse estresse, aquilo que você disse, vou carregar as coisas que não me pertencem, eu vou adoecer. Então, é por isso que hoje a psicologia diz para que a gente não se envolva com esse sentimento. Aí eu estava olhando essa frase do Evangelho e usei essa multiplicação, usando essa razão matemática. Então, a ofensa, por mais grave que ela seja, ela não tem como entrar em combate com a misericórdia, com a generosidade, com a caridade, né? Com a indulgência, com tudo isso, é muito mais. Então, minha irmã, realmente, abriu a comporta, eu acredito, de todos aqui presentes, a respeito de perdão, que hoje não é mais religião, hoje não é mais sentimento, hoje não é mais virtude, hoje é uma necessidade de se reestruturar. Hoje a gente vê perdão como uma forma de se beneficiar. Isso. Não? Então, os hospitais estão cheios, não é? De pessoas que precisam até fazer esse catarse, jogar fora precisa. aquilo que viveu para melhorar. Porque, como você disse assim, hoje Joana Diante chama a atenção de que a gente precisa fazer uma viagem interior, porque esse estresse, essa ansiedade, essa expectativa, vai ter um conflito interno e a gente precisa reestruturar. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai adoecer. Antes que abriu... A minha mãe dizia assim, né? Minha filha, na vida não se aborreça. Sabe por quê? Porque a careta fica sempre na cara de quem faz. Então, para que a gente vai se aborrecer com tanta coisa? Né? Não é? E se uma criança erra, faz alguma coisa, a gente consegue se irar com uma criança? Não. Se uma pessoa em desequilíbrio faz algo, a gente consegue se irar? Porque a gente dá o desconto, né? Assim? Então, fica fácil. Então, quando a gente vai lendo o Evangelho, interpretando, compreendendo aos poucos, que é aos poucos, né, que a gente sabe que isso é aos poucos, a gente vai ver que o perdão, ele não nasce de nosso sentimento, que às vezes a gente diz assim, naquele instante, as emoções, elas vêm do inconsciente, e naquele momento a gente não tem tempo de fazer um raciocínio lógico. E aí revidamos. Em vez de agirmos, reagimos. Então, o que pede o perdão hoje, principalmente a psicologia, é para que a gente tome decisão, mas decisão sensata. Então, por isso que a gente precisa amadurecer o nosso senso moral. É o que Kardec bate muito na tecla. Minha irmã, antes de abrir o espaço para os demais que devem querer lhe fazer uma pergunta, eu vou lhe fazer uma pergunta no sentido para ver a sua opinião. O que é que você acha a diferença entre desculpa e perdão? Olha, tem gente que desculpa as coisas, mas não quer mais ver o outro. Sabe? Eu já desculpei, siga seu caminho, que eu sigo o meu, e está tudo certo. Mas não houve perdão, então, né? Não houve perdão. Não houve, porque o perdão é algo mais profundo. Né? Houve educação, quando você perdoa, né? Você compreende. Então houve uma parte de ser educado. Isso, exatamente. Exatamente. E o próprio Evangelho, ele fala isso para nós. Né? Que tem aquele que diz assim, eu te perdoo, mas não quero mais ver. Então é o falso perdão. Você segue seu caminho, que eu vou seguir o meu, e está tudo certo. Né? Só que o Evangelho também diz
Porque muitas vezes nós jogamos tantas amizades fora, e o Evangelho aí no capítulo 10, ele diz que perdoar ao amigo é da prova de amizade. Perdoar o inimigo é perdoar a si mesmo, porque reconhece que também erra. E perdoar indistintamente é mostrar que se melhora. A gente tem que ver em que categoria nós estamos, né? Perdoar o amigo é da prova de amizade. E às vezes a gente não perdoa o amigo, porque o amigo caiu na asneira de dizer que a gente estava errado em algum ponto, acabou o mundo. A amizade, não sei quantos anos, vai embora. Né? Verdade. Perdoar o inimigo é perdoar a si mesmo, que é reconhecer a falta. E perdoar indistintamente é mostrar que se melhora. Então, eu lhe agradeço pela resposta que foi me dada. Ô, gente, quem gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para Eliana, aproveite. Porque aqui no meu quadro do celular eu não consigo ver quem levantou a mão. Então, viu, Valentim. Quem visualizar, viu, Alberto, por gentileza, me oriente também. Quem visualiza, quem suspender a mão para fazer alguma pergunta, aqui eu estou vendo o Valentim. Fique à vontade, meu irmão. Seu microfone está fechado, meu anjo. Boa noite a todos, muita paz, muita luz. A noite de hoje é sempre uma noite, as noites de terça-feira, todas elas, são noites muito especiais para todos nós, que temos a felicidade desse encontro fraterno. E nesta noite, ela é um tanto quanto mais especial, que não desmerecendo nos demais. Mas este tema ficou muito bem para a apresentação de quem conhece profundamente este sentimento maravilhoso, libertador, que é o perdão. Eu estava aqui todo prosa, pronto com o marcador do livro para poder fazer a leitura da mensagem. Mas como em doutrina espírita tudo é sintonia e prevalece isso, a nossa irmã, muito sabiamente, se antecipou à minha vontade e fez com maestria. Né? Eu agradeço, o sentimento que prevalece em mim é gratidão. Mas como ela não nos oferece apenas esta mensagem, o próprio texto do livro, a história principal é maravilhosa, mas nos chama a atenção também as pequenas e profundas frases que está no início de cada novo capítulo. E aí também se ressalta a importância com profundidade do perdão. E eu peço licença para poder ler pelo menos duas, que são pequenininhas e profundas. Então, há tempo. O homem que perdoa refaz seu passado, transformando o seu presente, criando paz para o seu futuro. Na outra diz, o perdão é como o sol, que ilumina a alma e apazigua o ser. E por último, tem aqui, quando o perdão se estabelece, os anjos descem à terra para iluminar o caminho dos homens. Amo esta. Maravilha. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade e a presença da nossa irmã, como de cada um dos irmãos que hoje tiveram a felicidade de estar presente e participar deste banquete espiritual, o qual agradecemos a Deus Pai, em nome de Jesus e da Virgem Santíssima. Muita luz e muita paz para todos. Obrigado, minha irmã. E não esqueça sempre de estar se fazendo presente para a alegria de todos nós e da espiritualidade também, né? Esse livro é um filho muito querido. Eu digo que eu sou uma mãe coruja, doente sob a luz do perdão. E eu sou muito apaixonada pelo capítulo 10 do Evangelho, sim. Evangelho. Porque eu acho que a gente está aqui para isso. Para que a gente vai guardar, né?
A gente vai se reencontrar, reencarnação, sabe? É caminho de reconstrução. E a gente fica guardando coisas. Às vezes o pessoal chega dizendo, você é bobo, você é boba, deixou para lá, como é que deixa? Como é que fala? Como é que esquece? Meu Deus! A vida é assim, hoje nós estamos aqui, amanhã já não estaremos mais, depois nos reencontraremos. A lei tem que se estabelecer, essa lei de amor. Então, reconcilia-te enquanto estás a caminho, é bem melhor. Não é? Verdade, Bom, muito grato. Antônio, muito obrigado pela sua E participação. quem não Mais tem, alguém? adquira, né? Quem não tem, adquira sob a luz do perdão. É um xodó. Ó, lindo, né? Ó, eita, Lelê! E nós vemos, né, quando nós não perdoamos, quantas oportunidades são perdidas. A gente vê aqui, né, nesses personagens, quanta dor, quanto sofrimento, porque não souberam perdoar, não souberam aceitar o outro como o outro era, né, por falta de flexibilidade, por vaidade, por orgulho, tudo isso, né, que esse orgulho chama e aí vai faltando perdão, porque a gente quer ter a supremacia, a gente não quer aceitar, não quer isso, não quer aquilo, vai sofrendo. Muito a aprender. Eliana, eu estou com esse livro desde o dia 9 de janeiro de 23. E eu que gosto de ler, estou com tanta atividade, você acredita que eu ainda estou no capítulo 7? É mesmo? E tem tanta surpresa ainda pelo caminho, tem tantos Tem. mistérios, Que eu tem estava com tanta tanta coisa para ser atividade para descoberta. fazer. Aí eu pego ele aqui assim, na hora que aí eu leio, eu estou no capítulo 7 e comecei a ler há uns 2 meses atrás, viu? Alguém mais gostaria de participar da... Aproveita a oportunidade, que a hora não para não. O ponteiro do relógio. Alguém mais? Alberto, por gentileza. Boa noite, pessoal. Grato, Eliana, mais uma vez pela sua visita, pelo seu carinho que todos nós aqui recebemos. Muito grato, viu? Jesus continue te iluminando. Você falou que é importante perdoar, mas nós temos que ir para o campo da prova, a gente tem que provar que perdoou. Como é isso, Eliana? Já que é difícil perdoar na intimidade da gente, e a gente ainda tem que materializar esse perdão, e nós temos que mostrar e demonstrar que perdoamos. Como é que isso funciona? Como é que isso funciona, né? Eita, Lelê! Olha, enquanto você estava aí formulando a pergunta, aí eu estava lembrando aqui, olha, minha gente, tem um trecho lá no Evangelho, eu vou te responder, mas tem um trecho que foi lembrado aqui, tem um trecho lá no Evangelho, do capítulo 10, que diz assim para a gente, olha, perdoar não é você oferecer o pescoço ao carrasco, não é você dar as costas para alguém, sabendo que você pode ser apunhalado. Porque às vezes a gente não compreende o que é esse perdão, e a gente diz, mas eu vou perdoar para fulano fazer de novo, porque eu sei que vai repetir a lição, eu sei que vai fazer novamente. E o Evangelho diz que não é você dar as costas, que você sabe que a pessoa pode lhe prejudicar, você não vai se expor para ser prejudicado. Mas é muito importante que dentro de você não tenha nem ódio, nem desejo de vingança com relação àquela pessoa. Que você tenha a sua prudência, mas você não tenha por ela o desejo do mal. Que se você passar numa situação, ela estiver precisando de ajuda, você socorra, você ampare. Olha como modifica. A proposta é você se libertar de guardar o mesmo sentimento, de você estar sintonizado com aquela pessoa. E esse perdão, ele é de fórum íntimo. Às vezes você não tem como materializar este perdão. É a sua consciência que demonstra isso. Agora, como é que você materializa? Há pouco eu dizia, olha a diferença. A gente encontra um conhecido e aí a gente conta.
Ô, fulano, como vai e tal? Aí a pessoa toca, mas e aquilo que fulano lhe fez? E aí o outro responde, ah, mas aquilo que ele fez, fazer o quê, né? É do ser humano. Vai ver que estava cheio de problemas, vai ver que estava passando por situações que a gente nem sequer imagina. Vamos deixar isso para lá e vamos orar para que ele melhore, para que ela melhore. Aí vem a mesma situação. Aí o de cá faz assim, ah, foi mesmo? Você viu o que ele fez? Ah, mas disse, aprontou daquela maneira comigo, mas eu não deixei barato, não. Eu até hoje não esqueci. O quê? Tem a lei de causa e efeito ali na esquina. Essa lei de causa e efeito vai pegar ele. Você vai ver fazer aquilo. Eu, uma pessoa tão boa, ó, confiei de peito aberto e veio e fez aquilo comigo. Eu, ó, sou espírita, mas não sou besta. Comigo não, violão. Olha a diferença de um encontro para o outro. Fala como se a coisa tivesse acontecido ontem. Ainda está ressentido. Não tem nenhum perdão. O de cá já fala com mais suavidade sobre a situação. O coração não pulsa forte e já convida o outro a orar, a não estar levantando mais aquela conversa que pode gerar uma vibração negativa e bombardear o outro. Então vejamos como é que nós estamos reagindo às coisas que aconteceram conosco, como é que nós falamos, como é que nós estamos pensando no outro. E aí nós vamos entender se estamos perdoando ou não. Estamos materializando esse perdão quando falamos para o outro, quando conversamos. Olha, o que eu vivi com fulano foi uma lição. Aprendi muito com aquele acontecimento. Aí o outro já vem narrar a história, você também deveria fazer o mesmo. Ali eu pude o quê? Exercer o meu raciocínio, pude ver também as minhas falhas. Quer dizer, você aprende junto com aquela situação. E você pega essa situação, materializa ela, para ela servir de ensino, de escola, para outras almas que estejam sofrendo a mesma coisa. Olha como muda. Não sei se respondeu o seu questionamento, mas minha mãe dizia que da conversa nasce a luz. Então a gente vai conversando e vai se iluminando. Eita, Lelê. Alguém mais? Mais alguém? Adalberto, Darcy, e fica assim, me olhando com a vontade de falar alguma coisa, não fala. Só quero te dar os parabéns, Eliana. Excelentes reflexões. Quem somos nós, minha irmã, e todos os meus irmãos, para não perdoar um ao outro? Porque às vezes nós já erramos muito mais equivocadamente do que aquele que merece, precisa do nosso perdão, a gente não dá. Às vezes a gente foi ao algoz daquela pessoa, não só dele, como de muitos mais. Como já disse, muitas vezes a falta do perdão é como você segurar uma brasa de fogo na mão para atirar no outro. Quem queima é você. Talvez aquela brasa jamais vai chegar até o outro. Agora você, sim, você fica queimado. Eu fico pensando, Darcy, quando acontece assim, essas grandes calamidades, né? Como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, a gente está vendo em Nova Guiné, essas 2.000 pessoas soterradas. Então a gente fica pensando assim, meu Deus, naquela região, aquelas pessoas, quanta gente estava ali? Ah, mas fulano vai ver, amanhã eu resolvo isso. Amanhã, cada um, muitas vezes com uma história de vida ali, de desafio, de desentendimento na família, e de repente vem os cataclismas, vem os acontecimentos da vida. E nessa hora tudo passa rápido como um filme. Aí nessa hora todo mundo quer dizer que ama, queria reencontrar, né? Queria receber até ajuda daquele que ele estava detestando. Isso tudo é para a gente pensar muito. Esses acontecimentos no mundo é para a gente pensar muito e entender que não vale a pena nós nos desgastarmos por tantas coisas miúdas, não vale a pena tantos confrontos, porque nós não sabemos a hora em que vamos deixar o corpo. E a gente estuda que a vida continua, mas
saindo de forma tão ressentida deste corpo, como é que essa vida vai continuar? Às vezes a gente nem chega no plano espiritual, a gente fica ainda no plano da matéria, aqui atormentados, correndo atrás de coisas e situações. Então, a gente precisa realmente dessas conversas, sabe? Eu sei que a doutrina, ela precisa ensinar muitas coisas, a gente precisa da parte científica, a gente precisa das partes técnicas, dos fluidos, das colônias, mas eu sinto que a gente está precisando muito falar de sentimentos, falar de evangelho, falar do que melhora o homem, para que... Falar de amor, né, Eliane? Para que a gente, sabe, seja mais solidário, que a gente tenha mais essa ressonância, porque estamos perdendo isso, e isso é preocupante. Quando a gente tem o Evangelho do Cristo, tem uma doutrina maravilhosa, e a gente começa a andar num diapasão assim meio indiferente, a gente tem que repensar. Somos instantes, a nossa passagem aqui somos instantes, e num instante podemos não ser nada. Então, às vezes, nem tempo, como você acabou de falar, e pedir perdão a quem a gente ofendeu. Então, a gente tem que, como dizem, nos policiar o tempo todo, nos procurar. A gente não é perfeito, mas isso não quer dizer que a gente não pode nos policiar todo dia, não. Eu vi, Darcy, numa dessas reportagens, uma senhora mostrando a casa dela como tinha ficado, e ela mostra o quarto do filho. E na porta do quarto do filho, que estava tudo destruído mesmo, tudo. E na porta do quarto do filho ficou uma placa assim, é proibida a entrada. Imagine, quando estava tudo normal, era proibido a entrada dos pais no quarto. Não é? A água veio, destruiu tudo, tudo, tudo. E eu tenho certeza que o que ele mais quis naquele momento foi o abraço e o convívio com os pais. Então, às vezes, a gente vai deixando de dizer que ama, deixando de viver juntos, né, de estar ali naquele laço de amor, e a gente não sabe quando é que a vida vem intempestivamente e separa tudo. Né? Então, é muito importante valorizar o momento. Ok, gente, chegamos, então, Badice. Não, eu só queria complementar assim, gente. Não, eu só queria complementar assim, perdão, amar o inimigo é muito bonito na teoria. Agora eu quero ver na prática. Porque palavras a gente pode falar, porque eu acho assim, tem coisas que a gente fala assim, até achei que a Eliana falou, né? Então ele fala, não, peraí, ele fez aquilo comigo, nós espíritas, a lei do retorno vai pegar ele, deixa ele, né? E, então eu acredito assim, que realmente, gente, a gente tem que trabalhar o que Jesus nos ensinou, né? Mas eu falo para vocês, eu acredito assim que é difícil para todo mundo. Amar os inimigos, então eu acho que até eu acho impossível até. E muitas coisas também que a gente, no perdão, a gente leva para as outras vidas, né, para outra reencarnação e leva com a gente. Sim, é a brasa na mão, que nem Darcy falou, é aquela brasa que queima, né? Mas a gente, quando libera o perdão, eu que tenho dificuldade também de liberar o perdão, né? Eu acho assim que realmente não é fácil trabalhar as palavras de Jesus dentro de nós, mas acredito que um dia a gente chega lá. Mas eu sempre fico vendo assim as palestras, falo, nossa, assim, em palestra, né, em tudo, todo mundo é bonzinho, todo mundo é, sabe, aquele espírita que, né, releva, mas será que é assim, gente? Porque eu sempre falo, Jesus, só Reza Deus... Reza a lenda que a gente que faz palestra, a gente não pode ficar falando da gente. Eu só lhe digo com certeza que quando eu subo numa tribuna para fazer um trabalho, eu só falo do que eu acredito e daquelas coisas que eu já faço. A espiritualidade uma vez me disse, quando eu estava começando na doutrina, eu passando num salão, a espiritualidade parou e disse, meu filho, se te pedirem a tua túnica, você dá? Eu disse, dou. Se te pedirem a tua
se te pedirem para você fazer 2.000 passos, você faz? Eu disse, faço. Ele aí disse, então se prepare para fazer 3.000 passos. Então, quando ele me disse aquilo, eu sabia que a minha vida ia pedir muito perdão da minha parte. E o outro Espírito disse para mim, faça do capítulo 10 o seu carro-chefe. Então, para muita gente pode ser difícil, mas a mídia já traz para nós muitas pessoas que foram a presídios e souberam perdoar aqueles que tiraram a vida de seus filhos, de seus entes queridos. Pode ser difícil para muita gente, mas quando a gente entende o valor do perdão na vida, quando a gente compreende que somos nós que nos libertamos, quando nós compreendemos que somos nós que quebramos as correntes, e o outro tem o direito de seguir sendo seja lá o que ele quiser ser. Quando a gente compreende realmente essa proposta, a gente caminha na vida e a gente se alegra e caminha mais leve. Então, realmente, para muita gente falar de perdão é muito fácil. E talvez essas pessoas não vivam. Eu não vou aqui contar para vocês a história da minha vida, porque não seria interessante nem é ético, porque dizem que palestrante não deve falar de suas histórias. Mas lhe digo, Dirce querida, subo numa tribuna e quando falo de perdão, eu falo com certeza. E lhe digo, não é impossível. Não é impossível. Porque tenho escutado muitas coisas por ser do jeito que sou. Mas quando eu fui o instrumento para escrever esse livro, eu não escrevi à toa. E tenho, assim, muito gosto em dizer para cada um de vocês, se esforcem, perdoem, comecem tolerando, comecem suportando, mas perdoem, porque vocês não sabem a estrada que se abre à frente de vocês quando vocês perdoam. Como é que a espiritualidade vê isso? E como o caminho reencarnatório também passa a ter um significativo. Porque, eita lelê, nós já erramos, todos nós muito, e botamos uma banca dizendo é difícil perdoar o que alguém me fez. Mas muitas vezes fomos nós, aqueles que tiramos a vida, aqueles que traímos um amor, que desrespeitamos uma amizade, que não valorizamos a entrega do outro e reencarnamos hoje, nos deparando com os mesmos testes e jogamos a oportunidade fora para continuarmos sendo as mesmas pessoas, dizendo não, eu não perdoo, e ainda desacreditando das almas que, eita lelê, trilham nesse caminho. Chico Xavier foi um desses homens que soube perdoar. Irmã Dulce foi uma dessas mulheres que soube perdoar. E nós vamos encontrar aqui na Terra, pertinho de nós, basta irmos para os relatórios, para os programas, e nós vamos encontrar muitas almas que já entenderam a libertação pelo caminho do perdão. Espero sinceramente, Dirce querida, meu anjo, que você também um dia encontre, que você também possa entender esse caminho do perdão, todos nós aqui possamos entender esse caminho do perdão para seguirmos mais leve e mais felizes sobre a face da terra. Eita, Lelê, perdoe-me, Agenor querido, perdoe-me. Adalberto, e aí nós encerramos a noite de hoje. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Tudo bom? Tudo em paz. Tá uma frase aqui que ia falar, mas nesse final aí ela já fez o complemento, mas mesmo assim ainda vou fazer a colocação, porque o perdão é a ponte para a felicidade. E até os dias de hoje a humanidade está procurando essa ponte. É só isso. Muita paz. Gente, quando encontrar, eita, Adalberto, eita, Lelê.
certeza. Rapaz, eu vou lhe dizer a vocês uma coisa. Foi a noite reforçar o meu irmão Antônio Valentim. Essa terça-feira, todas as terças-feiras são reuniões em que a gente engrandece a alma. Mas esse tema palpitante, onde nós estamos aqui, não deveremos olhar, como você colocou bem, Eliana, deveremos olhar a dificuldade. Deveremos pedir auxílio ao Mestre Jesus para que ele possa nos ajudar a exercer a compaixão. Porque é fácil, é decisão, é escolha. Né? E se a gente escolher esse entendimento, esses ensinamentos que a gente está passando, que a espiritualidade passa para a gente, se a gente trabalhar que nem o agricultor arando a terra, cultivando-a, que ela vai produzir bens. Mas se a gente não cultivar essa terra, não arar essa terra, ela vai nos apresentar o mal. Então, vamos ser tolerantes uns com os outros. É isso que a gente precisa. É fácil no momento? Não. Mas vamos ser tolerantes, porque gostaríamos que fosse conosco. Então, isso é exercício. Nós estamos aqui num processo de aprendizado. A reencarnação é isso. Ontem eu não consegui perdoar. Hoje, nessa encarnação, eu já tive dificuldade, eu particularmente. E eu tive um exercício no centro espírita de abraçar, a princípio, a contragosto, um adversário, mas eu consegui que a espiritualidade, dentro da minha cabeça, vá lá e dê um abraço nela. E eu resistindo, fiz, dei o abraço e mentalmente disse para ela, tome de volta esse cesto que eu estou carregando nas costas que não me pertence. E fui falar de amor, que é um sentimento que a gente sabe que no planeta Provas e Expiações, ele não é um sentimento ainda puro, nas nossas falas, nas nossas atitudes, mas pelo menos é um exercício, é um aprendizado para que a gente, falando para o outro, a gente não está falando para o outro, a gente está falando, a nossa boca está falando para os nossos ouvidos, para o despertar da nossa consciência. E aí a gente vai, a cada dia, é que nem ir para malhar. Dói nos primeiros dias. Aí depois que a gente já está habituado, o organismo já está condicionado, oh, que leveza, que beleza. E aí a gente vê resultado. É a mesma coisa, é o perdão, é o amor, é a compaixão, é a misericórdia. Todos os dias, 7 vezes 70. Querida Eliana, só temos que te agradecer. Pena que o horário tem que ter um princípio, um meio e um fim. Senão a gente ia ficar aqui até de manhã, né, Agenor? Seria maravilhoso se ficássemos aqui. Mas temos que dar um fim também a coisa boa, também a um momento de felicidade. Né? A esse momento de felicidade e conhecimento, e que a gente peça ajuda e compreensão ao Pai, para que a gente, com a nossa fé, não seja uma fé inútil. Obrigado, minha irmã. Sinta-se abraçada e todos vocês. Suas considerações finais e, por gentileza, faça-nos a prece. Boa noite. Só agradecer, né? Só agradecer. E você tocou assim num ponto muito importante, que mesmo que a gente não pratique determinada virtude, é muito bom que a gente fale, porque à medida que a gente vai falando, vai criando compromisso para praticar essa virtude, não é? E é o que todos nós estamos aqui reunidos, aprendendo na escolinha de Jesus, e hoje agradecendo muito a Deus, a infinita bondade dele sobre nossas vidas neste momento, agradecendo pela luz que se faz não só sobre nós, mas também pelos espíritos presentes neste trabalho, espíritos que vieram sedentos para aprender sobre perdão, espíritos que têm dificuldade de perdoar e que ainda se debatem
e buscam entender e ter o esclarecimento, e que a espiritualidade, em trabalhos como estes, traz para que eles possam receber de nós o amor, o entendimento, a compreensão, os fluidos necessários. Por isso dizemos, obrigado, meu Deus. Obrigado por este momento luz em nossas vidas. Obrigado por nos ter enviado esse irmão maravilhoso chamado Jesus. Obrigado pelo amparo constante desses espíritos amigos que nos socorrem, que nos orientam, que nos amparam, que iluminam os caminhos por onde nós devemos passar. Por isso que, diante de tanta graça que recebemos, alegremente nós envolvemos o nosso planeta nesta energia, rogando paz, amor. O Senhor Deus continue lançando um olhar de bondade, de compaixão, de piedade sobre todos nós, humanidade. E com esta oração, nós vamos pedindo, meu Pai, que os vossos mensageiros acorram aos 4 cantos deste planeta, levando consolo, saúde, medicamento, amparo, resgate a todos os que sofrem. E nesta hora, nós ousamos dizer como Pedro disse ao Mestre: Senhor, ensina-nos a orar. E vamos juntos com o Mestre, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje sempre. Perdoa, meu Pai. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, que seja assim para todos sempre. Que o teu amor nos sustente e a tua graça nos envolva. Que tenhamos uma noite de paz, de bons encontros espirituais e que despertemos na manhã seguinte com disposição para viver e para nos transformarmos. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada.